Boa noite. Oi, pessoal. Estamos esperando nosso convidado entrar. Olá, boa noite. Sidney, cadê você, Sidney? Sidney tá dizendo que já entrou. Tô te procurando aqui, Sidney. Aqui, achei. Beleza. Então, pessoal, como sempre, vou me apresentar primeiro. Oi, Sidney, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem também? Ótimo, ótimo. Ah, Graças a então tá Deus. ótimo. Então, como sempre, eu costumo me apresentar, depois o Sidney vai se apresentar, vai introduzir o tema e depois eu vou deixar ele discorrer. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, eu sou médico de família, eu trabalho dentro da medicina de família, eu estudo e me dedico muito à medicina musculoesquelética. Então, todas as lives, todos os conteúdos que eu venho postando, não só no Instagram, mas também no nosso canal do YouTube, sempre tem alguma coisa a ver com as dores musculoesqueléticas. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui um colega médico de família também e acupunturiatra e que tem se dedicado muito ao estudo e ao ensino da neuromodulação. Para quem não sabe o que é neuromodulação, hoje vai ter uma oportunidade de ouro para conhecer um pouco do trabalho desse nosso colega e entender de que maneira que isso pode ser útil para a gente no nosso dia a dia. Para quem trabalha em consultório, para quem trabalha em posto de saúde, e eu posso dizer assim, o pouco que eu já pude aprender de neuromodulação é equivalente a levar uma prova de uma calculadora para a prova de matemática, covardia. Então, Sidney, por que você não se apresenta um pouco agora e em seguida a gente pode introduzir um pouquinho o nosso assunto? Tá bom? Um prazer, então. E muito obrigado pelo convite para essa live aí. Eu acho que é interessantíssimo mesmo a gente poder colocar para os colegas, né? Médicos de família. Eu sou da época ainda que era geral comunitário, então sou mais antigo um pouquinho aí do que a maioria, provavelmente, né? Eu já estou, então, trabalhando. Eu me formei em 93, né? E fiz a residência em medicina de família logo em seguida. Então, desde 95 eu trabalhei na época era programa de saúde da família, né? Depois é que passou para Você pegou estratégia de bem saúde os de família. primórdios, né, do PSF. Eu fui um dos Um dos pioneiros primeiros, em né? executar. Eu era contratado para fazer projetos para municípios na época. Sim, o Então, Collor criou essa história em 92, você está em 93? eu peguei assim digamos assim, o Roeu o filé. osso. Não, acho que foi o filé. Sério? Sim, porque como naquela época existiam muito poucos médicos de família, então a gente meio que podia cobrar um pouquinho melhor, assim. Então, em termos assim, o meu salário sempre foi muito Ah, interessante, né? Muito legal. interessante. E a gente era contratado também, né? Eu tinha uma empresa na época para fazer os projetos nos municípios. Então eu implantava o sistema de saúde de família lá nos municípios, literalmente isso, né? Então, assim, claro que. E desde aquela época, quando eu implantava, eu colocava no projeto homeopatia e acupuntura. Né? Mesmo Que eu ainda não legal. tendo feito nada disso, eu só colocava nos projetos, olha, isso aqui tem que estar na atenção primária, essas duas especialidades. Né? Eu acabei fazendo medicina de família, logo que me formei, digamos assim, fiz 3 anos de residência, depois fiz medicina do trabalho, acabei fazendo homeopatia e acupuntura também. Então eu Nossa, que tenho 4 legal. especialidades e tudo isso eu colocava dentro do PSF, na época, né, na estratégia de saúde Sim, de sim, família. sim. Que E eu legal. trabalhei na, e eu trabalhei na saúde pública até eu parei de trabalhar na saúde pública, digamos assim, em janeiro de 2019 agora, um ano Recente. atrás, um ano e um pouquinho atrás. Pelo motivo de que o Rio Grande do Sul, no município do Rio Grande do Sul, o meu salário foi considerado alto naquela época e com os repasses diminuindo e tal, não houve mais condições de me manter o salário.
E a partir daí, então, é que eu comecei então a ensinar colegas aquilo que eu sabia fazer, que eu fazia na saúde pública. Eu realmente eu aprendi neuromodulação e executava na atenção primária, literalmente isso. E isso é que me fez também ter uma expertise no assunto, né? Porque na atenção primária a gente tem que atender bastante gente. A gente não Sim. tem uma Não tem demanda que a gente diz tempo. lá, ó, vou atender só 10 hoje. Não tem isso, não Não existe dá. isso. É, eu atendia o só 10 e mais muitos mais 10, né? E a gente tinha que aprender de uma forma de que aquilo que eu tinha de conhecimento, que eu fui adquirindo em termos de neuromodulação, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, né? Eu tive que aprender a fazer isso de uma maneira que fosse eficaz e ao mesmo tempo que eu não pudesse levar meia hora com o paciente. Não tinha como levar Tem meia que hora ser com o paciente, prático. tá? Tinha que ser de uma maneira que fosse rápida a resposta, né? E ao mesmo tempo eficaz a resposta. É isso que eu hoje transmito aos colegas, né? O meu grande público, digamos assim, dos cursos são colegas que fazem acupuntura, já formados em acupuntura, e de várias especialidades, neurocirurgiões, ortopedistas, bom, de todas as especialidades. Porque a acupuntura geralmente é uma outra especialidade, não a primeira, né? Eu próprio, primeiro fiz medicina geral comunitária, sou Aham. médico de família, medicina de família, depois a acupuntura foi a última, porque eu fui notando que precisava agregar conhecimento, porque não estava sendo suficiente aquilo que eu já tinha de conhecimento, para que pudesse ter a resolutividade que eu desejava ter na saúde pública. E por incrível que pareça, o que mais me agregou hoje, né, falando depois de 20 e poucos anos de formada, para não dizer 25, 26, vamos supor assim, que é o tempo que eu tenho de formado, o que mais me agregou resolutividade na atenção primária foi a neuromodulação. Foi a neuromodulação. E obviamente que para fazer neuromodulação eu precisava ter um conhecimento um pouco mais do que os colegas em relação ao corpo humano, o músculo esquelético, que é justamente a tua área, né? Então, assim, a gente é obrigado a aprender. Porque, na verdade, eu não sei, eu estou me apresentando ainda, não comecei a falar, então vou dar uma segurada aqui. Então, eu acabei assim, hoje eu sou um colega que faço acupuntura, mas eu deixei de fazer medicina de família, porque agora eu me dedico ao consultório e aos cursos que eu ando fazendo Eu acho que faz pelo muito Brasil todo, bem. né? Pelo Brasil todo. Faz muito bem. Infelizmente, porque eu adorava fazer medicina de família, eu adorava mesmo, sempre foi, tá no sangue, esse negócio fica no sangue, eu acho, da gente, né? Então, realmente, eu até sinto saudade, não vou dizer que não, mas o meu salário, que era considerado alto, infelizmente, foi o que me empurrou, né? O fato de ser um salário alto, me empurrou para ser hoje uma pessoa que dá aulas, que dá cursos e ensino muitos colegas a fazer neuromodulação por todo o país, literalmente isso. Isso foi muito bacana, essa mudança da minha vida. Então, vamos começar do zero, porque acho que tem algumas pessoas que podem nem saber o que se trata de neuromodulação, o que vem a ser Com neuromodulação. certeza, com certeza, tá? O que é? Eu vou. Então tá. Nós temos um tempo limite, porque eu sei que o Instagram derrubaram a nossa live em 1 hora, né? Isso. Então tu controla o tempo para nós aí, porque vamos seguir agora aqui. A gente começa a falar e não presta mais atenção no tempo, então a gente pode se perder um pouco. Pode deixar que eu fico de olho. Por favor. E o que seria a neuromodulação? Antes de falar sobre a neuromodulação, eu preciso, para muitos colegas, né? Eu sei que para ti vai ser, o que eu vou falar provavelmente vai ser já conhecido do teu conhecimento, mas outros colegas, para mim poder introduzir o assunto, eu tenho que falar um pouquinho assim. Nós fizemos o curso de medicina, né? Eu fiz há 20 e tantos anos atrás, e os professores que eu estou dando curso, que fazem mais recentemente, terminaram os cursos de medicina há pouco tempo, eu perguntando a eles se mudou alguma coisa no aprendizado deles em relação à parte musculoesquelética. Não. Nós Nada. saímos muito, muito mal preparados da faculdade, mas mal preparados, mesmo, até vergonhoso, literalmente falar. E não Hoje é eu só no sinto Brasil não, isso. tá? Lá fora também. Eu fiz um estudo, eu pesquisei, foi feita uma pesquisa no Canadá, que é um lugar que já tem medicina de família há mais de 100 anos, eles fizeram uma avaliação das, sei lá, 15 ou 20 faculdades mais próximas, eles concluíram que, em média, o graduando se forma tendo sido submetido a aproximadamente 7 horas de estudo dentro da medicina musculoesquelética. 7 horas em 6 anos.
Eu diria que é por aí, eu acho que no Brasil também, porque o nosso currículo da graduação, ele está voltado para uma área de medicação, né? E É, não para a gente poder solucionar o problema do paciente com coisas mais médicas, no meu ponto de vista. Né? Eu tive essa sensação quando saí da faculdade, né? Que eu ficava muito voltado para a farmacologia e a farmacologia não dava o retorno que eu desejava dos tratamentos que eu fazia aos pacientes. Né? Eu ficava exatamente. muito incomodado em ter que prescrever anti-inflamatórios, meio relaxante, e na verdade o paciente sempre voltando. E eu, bom, vou passar para alguém, um especialista, e ele fazia a mesma coisa que eu, não mudava muito. E às vezes evoluía para uma cirurgia, né? Bem Então, isso. assim, eu fiquei incomodado com isso. E acabei buscando soluções, digamos assim, em outras áreas que eram consideradas alternativas, assim, digamos, né? Que era a homeopatia e a acupuntura. Então, nós saímos da faculdade e a gente teve um contato com a musculatura, digamos assim, músculo esquelética, naquele primeiro ano de faculdade ali, naquela prova de anatomia, que a gente olhava aqueles bifes cortados em cima daquele negócio, né? Com umas etiquetinhas, um alfinete, uma etiquetinha. E a gente tinha 1 minuto, sei lá quantos segundos, para identificar Bem assim. e dizer o que que era, né? Quando tocava o sinal para trocar, eu conseguia identificar que peça eu estava olhando, eu não conseguia identificar nem o que eu tinha que responder. Então, assim, foi isso que a gente teve, tá? Então, e a gente sai da faculdade sem saber, por exemplo, que a gente tem mais de 650 músculos estriados esqueléticos, né? E mais 206 ossos, digamos assim, ligados a esses músculos. E esse músculo ligado a esse osso executa uma função, né? Que nos beneficia. E essa função, e isso representa, e esse sistema músculo 650, uns livros falam 700, outros, eu não sei como é que eles vão chegar numa conclusão ainda de quantos músculos são exatos, né? Outros falam 650, bom, então deixa mais de 650. Então, o que eu digo? Que essa quantidade de músculo que nós temos representa em torno de 40% da nossa massa corporal. E nós temos mais os ossos, que representam em torno de 14%. Então, nós temos 54% de massa corporal que a gente meio que foi, a nós, esse conhecimento negligenciado. Uhum. Tá? E nós ficamos envolvidos, então, com cardiologia, com endócrino, com pulmão, pneumologia, neurologia, etc. E não tivemos absolutamente nada de conhecimento que a gente pudesse tratar a questão musculoesquelética. Eu digo hoje, da minha experiência, sem medo de errar nenhum, que as doenças musculoesqueléticas representam mais de 95% das nossas doenças, das nossas queixas. Tá? E se nós médicos dominarmos esta técnica, que é o que tu dominas também, de agulhamento seco, de tratar músculo, Aham. nós mudaremos radicalmente a nossa forma de atender. Nós ganharemos mais resolutividade. Não é pouco, é muita resolutividade. E se nós agregarmos a esse conhecimento da questão musculoesquelética a neuromodulação, que é exatamente isso que eu vou falar hoje, e tem mais outras coisas que a gente pode agregar em cima da neuromodulação, que eu chamo de técnicas complementares da neuromodulação, que aumentam ainda mais a São os resolutividade de degraus uma da maneira. escada, né? É um absurdo que aumenta, o nosso consultório muda. Hoje eu É. posso dizer que a minha média de atendimento no meu consultório é de 3 minutos. Tá? E o pessoal não acredita. Aí E é quando faz os resolutivo. cursos, resolutivo. E quando ele acaba fazendo os cursos dos degraus, digamos assim, que eu dou os módulos, eles também acabam tendo essa conclusão. E isso é muito bacana. Obviamente que tem pacientes que não são em 3 minutos, pacientes nós vamos levar meia hora. Isso é normal. Eu estou dizendo assim, de uma maneira. A média. Então, hoje em dia, eu atendo no consultório, atendia, né? Porque agora eu estou sem atender, porque a minha secretária, sendo gestante, está no grupo de risco, eu tenho que respeitar, então eu não atendo. Travei aqui, travou o meu consultório. Eu atendia das 13h30 às 8 da noite, 7h30, que é o último cliente, digamos assim, 35 pacientes. Com 3 salas que eu atendia, com Sem estresse. resolutividade e com tempo de ir no banheiro, tudo certinho, tá? Sem correria, sem atropelamento, tá? Obviamente que tinha paciente que levava meia hora, porque se eu tivesse que fazer uma liberação miofacial, que eu acho que o médico deve aprender a fazer, e é uma das etapas do meu curso, é também liberação miofacial, um ajuste de vértebra também, que é outra parte, que é o que complementa a neuromodulação.
Mas então, assim, esse sistema musculoesquelético, para não fugir do tema hoje e a gente ficar no tema da neuromodulação, depois tem outras coisas que a gente pode acrescentar no futuro, é o seguinte. Esse sistema, então, que representa 54% da nossa massa corporal, músculos e ossos, né? Ele pode sofrer inúmeros problemas e levar isso a uma disfunção. Pela idade, pelo tempo, pelo mau uso, inclusive. Por quê? Porque você tem alguém num trabalho que executa um determinado movimento, todo dia, pode gerar uma disfunção nesse sistema musculoesquelético. Seriam as lerdortes da vida que a gente conhece por aí, né? Então, essa disfunção, ela começa a ocorrer num determinado tempo, claro, começou a pessoa a ter disfunção, mas só que ela continua assim, se adaptando a essa disfunção. Ela ainda não sentiu dor. Porque quando o paciente sente a dor, aí ele vai procurar uma ajuda. Talvez o médico seja até não seja a primeira ajuda, ele vai no massagista, ele vai em outros lugares, né? Procurar resolver aquela dor. Mas chega um ponto que se não for resolvida essa situação, já vai gerar uma dor e ele vai procurar um médico. Aí nós não fomos treinados a tratar esse tipo de dor. A gente foi treinado a dar uma medicação para uma dor. Né? Então é um tratamento meio que paliativo, na verdade. Porque o paciente continua com a dor. Melhora um pouco, claro, com a medicação, dá aquela dor, mas cria, às vezes, uma outra dor, né? Uma gastrite, vamos supor, nós estamos falando de dor, às vezes, muitas vezes muito anti-inflamatório, né? Além de outras doenças cardiovasculares, pior ainda do que a própria gastrite. Né? Então, assim, e o que acontece? Essa disfunção a longo prazo faz uma alteração cerebral. Tá? Isso chama-se de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É uma condição que nós temos inerente do nosso cérebro de fazer uma adaptação, não só estrutural, como também funcional. Tá? Então altera. O cérebro passa a entender que aquele movimento que a pessoa está fazendo em demasia, porque precisa, então ele cria mecanismos que aquele momento fique mais habilidade, com uma pessoa com mais habilidade ela vai fazer. Tanto é que se uma pessoa entrar numa empresa, né, para fazer uma função onde tem uma que faz há 20 anos, aquela que faz há 20 anos faz de olho fechado. E aquela que começou agora vai aprender até chegar no nível. Por quê? Porque criou uma neuroplasticidade cerebral. Só que o cérebro faz uma adaptação. É como se... Houve lá na década de 80, um trabalho na Califórnia, os médicos, cientistas, neurocientistas, fizeram, acompanhando o macaquinho prego, tiraram o terceiro dedo do macaco prego. E viram o que acontecia. E a nível cerebral, eles mapearam antes, né, o cérebro, a região dos 5 dedinhos do dígito. Eles tiraram o terceiro dedo e observaram que o segundo dedo e o quarto dedo aumentaram a área, ocuparam a área do terceiro dedo, compensaram. Uhum. Então isso chama-se neuroplasticidade. Partes boas do cérebro vão tentar compensar algo que desaparece. Ocorre isso também no AVC, ocorre em muitos a nossa resposta adaptativa. Adaptativa. Por isso que é adaptação. Tá? Então, o cérebro se adaptou, mas o músculo esquelético, o cérebro mudou. Ele passa a entender que o normal é ele ter agora uma facilidade naquele movimento. Só que a parte muscular não acompanha. São coisas separadas. Então, de tanto fazer aquele movimento, pode gerar uma inflamação no tendão, levando a uma tendinite, uma cintura do carpo. Bom, não importa. Para o trabalho, o cérebro está adaptado. E como começa os nossos sectores a mandar informação que alguma coisa não está bem aqui, a nível muscular, digamos assim, que eu estou falando agora, né? Começa a mandar e ele também começa a entender que dor é normal. Que seria aquela memória da dor, digamos assim. Tá? E o que acontece então? Puxa, como é que a gente resolve isso? Se eu mandar o paciente para casa e não fazer mais o trabalho dele, com certeza isso tende a mudar, vai reprogramar a nível cerebral, só que nem todos podem fazer isso. E mesmo assim, precisa de alguma coisa para mudar essa região, digamos assim, neuroplasticidade. É exatamente isso que a neuromodulação faz. Ela
altera a neuroplasticidade novamente. Ou seja, você faz um reset, vamos usar uma linguagem do dia a dia. Quando o computador faz aquele loop e não para, a gente tem que desligar o computador e ligar de novo, né? Ele faz um resetamento daquela informação e o cérebro faz a modulação, por isso que é neuromodulação, com uma informação a nível periférico. A gente coloca uma agulha no músculo, numa determinada frequência, num determinado tempo, numa determinada intensidade de corrente, e isso vai liberar naquela região somatotópica relacionada a este músculo, região no cérebro, vai liberar neuromodulador, que é a endorfina. Então a endorfina vai fazer a correção. Isso é, em coisas bem simples, palavras bem simples, neuromodulação. Então, através de um estímulo elétrico na periferia, por isso que é neuromodulação periférica, nós fazemos uma correção a nível cerebral, alterando a neuroplasticidade. Ou seja, a neuromodulação, então, é capaz de fazer neuroplasticidade também. Então, é o que chama de bottom-up, não é? Wind-up. Isso. Então, exatamente isso, tá? Então, a gente consegue através... E o melhor de tudo é que não é difícil de fazer isso, em termos de conhecimento. O médico, né, tendo algum conhecimento de como é que a frequência que deve usar, isso tudo a gente coloca no curso também, como é que funciona, e ele consegue mudar radicalmente a sintomatologia do paciente. Ele pode melhorar a dor imediatamente do paciente, numa sessão, tá? Mas ele vai precisar de mais sessões para alterar a neuroplasticidade, porque tem que mudar a informação cerebral. Por isso que o tratamento, às vezes, normalmente, né? Não às vezes, normalmente, precisa de uma série de sessões, né? Quantas são? Não sei. Você pode tratar, por exemplo, uma hemorroida no quadro agudo, o paciente vai sair da maca que chega, digamos assim, mancando, com dificuldade em deitar na maca, ele sai caminhando e achando que você fez um milagre com ele, literalmente isso, tá? Com 2 agulhinhas, uma em cada perna. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Por favor, pode fazer. A gente tem que lembrar que o músculo é o maior órgão sensorial do nosso corpo. Então, grande parte dos inputs cerebrais que a gente recebe vem dos músculos. Só que o músculo não é estudado na medicina, não existe miologista, né? Existe várias outras especialistas, mas não tem especialista em músculo. O próprio David Simons, que escreveu o livro junto com a Travell, que ele era fisiatra, ele que dizia isso, que o músculo é um órgão carente de especialista, né? Exato. Nós, da acupuntura, né, quem faz neuromodulação, trata muito o músculo. E eu sei que o teu trabalho também é de divulgar isso para a atenção primária, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque eu fui da atenção primária, é lá que eu aprendi, literalmente, a mudar esse tipo a trabalhar esse tipo de situação. Eu costumo falar com meus pacientes da seguinte forma. Os pacientes que estão com dor crônica, com sensibilização central, falam assim, olha, o seu cérebro já recebeu tanta informação de dor que é como se o termostato tivesse descalibrado. Então agora a gente tem que recalibrar ele para voltar ao normal. Isso às vezes leva um tempinho. Mas a gente pode acelerar isso jogando informação nova. De certa forma, tu meio que está com o raciocínio da neuromodulação mesmo. Isso. Esse é um raciocínio da neuromodulação. Tu já está dizendo que o cérebro... E é exatamente isso. É exatamente isso. Eu, quando dou curso, às vezes a gente atende um paciente. Eu atendi uma paciente, né, que ela tinha feito... Eu dei o curso num hospital, né? Era num hospital. Então, os médicos que estavam assistindo o curso pediram se eu podia atender um pós-operatório de uma costela cervical anômala que tinha sido retirada da paciente devido a queixas de dor que ela tinha, só que ela piorou no pós-operatório da dor. Foi feita a cirurgia de uma costela C7, Sim, uma costela claro. C7, e ela piorou da dor. Se eu podia atender, já que eu estava dando curso lá sobre neuromodulação. Perfeito, manda vir a paciente, sem problema nenhum. Assim, ó. O que a paciente tinha? Ela disse que tinha uma dor na escápula. É uma paciente leiga, tá? Paciente, assim, da comunidade, literalmente. Uhum. Sem muitos recursos. Mas ela dizia assim, ó, eu tô com uma dor na escápula. Quando ela falou dor na escápula, essa paciente já passou por 500 médicos, né? Para já saber até a dor, onde é que... Né? Porque eles vêm assim para nós. Depois de ter passado peregrinado por muitos médicos. Só de não falar paletas já sabe que ela sabe, né?
Ela falou escápula, literalmente isso. Eu tenho uma dor aqui. Ela não falou deltoide, mas ela botou a mão. Eu tenho uma dor aqui. E eu tenho uma dormência nesses dois dedos. Essa era a queixa dela. Só que ela não dormia 30 dias de dor, de dor, de dor, de dor. E nós estávamos ali, o grupo já tinha dado a aula, então todo mundo já sabia mais ou menos o que a gente ia fazer no paciente, né? Então o que eu perguntei só como comentei com o grupo. Olha, se ela tem uma dor aqui, tá? É o supraespinhoso músculo e o infraespinhoso músculo, né? Ok? E a inervação desse músculo vem do C5 e C6. Não prolongar muito. Só para exemplificar, para não ficar dando... O objetivo aqui não é dar aula de anatomia. Então, só para ser mais rápido, né? Aqui é o deltoide, é um nervo também C5 e C6, que é o axilar. Tá? Então, o conhecimento de anatomia faz a gente entender assim, ó, o tronco de C5 e C6 está com um problema, aparentemente. E como ela disse que tinha dor... Perdão. Ela tinha dor, a parestesia nesses 3 dedos e não nesses 2. Desculpa. Pega o mediano. Desculpa. Tá. Então o que acontece? Realmente, pega mediano, pega radial, não pega ulnar. Porque o radial é a parte extensora, o mediano é a parte flexora, né? Não pega ulnar. E o ulnar é C7, C8 e T1. Uhum. O mediano e o radial tem C5, C6, C7, C8 e T1. Então, como esses dois não sentiam nada, e essa tinha sintomatologia, eu concluí com os colegas que a dormência que ela tinha aqui só podia ser de C5 e C6, porque C7, C8 e T1 não tinha nada. Uhum. Então, a sintomatologia desse dedo é C5 e C6. Para confirmar, nós fizemos o pinch roll, que é o pinçamento e rolamento, no dermátomo. E onde tinha C5, a gente fez onde doeu, a gente fez um risquinho. Onde doeu de novo, fizemos outro risquinho. E confirmamos C5 e C6. Então estava feito o diagnóstico, isso em segundos. E ela já tinha vários médicos, tá? O que nós fizemos? Bom, o que acontece? Os escalenos, tá? Que tem a sua origem nos processos transversos de C2 a T1, a C7, perdão, tá? O anterior, na parte anterior do processo transverso, o posterior e o médio na parte posterior, eles se inserem na primeira e na segunda costela. O escaleno anterior e médio na primeira e o escaleno posterior na segunda. Quando eles estão contraturados, ele faz um estrangulamento do tronco superior do plexo braquial. E o tronco superior do plexo braquial é justamente C5 e C6. Eles estão encurtados, fazendo até ponto gatilho também ali. Então, o que aconteceu? Quando a gente concluiu que era um desfiladeiro torácico, mas não era em função da costela anômala que ela tinha, e sim nós temos 3 desfiladeiros torácicos, né? Os interescalenos, o desfiladeiro entre a clavícula e a segunda costela, e o desfiladeiro peitoral menor, que puxa o processo coracoide, comprimindo, então, o plexo braquial. Então, assim, o primeiro desfiladeiro, que era os escalenos, comprimiam o tronco superior. O que a gente fez? A gente colocou 4 eletrodos, no escaleno anterior, um escaleno anterior e um escaleno posterior, eletrodos, porque aqui eu não agulho. Porque não há necessidade. O eletrodo não consegue chegar a 4 centímetros de distância. E como aqui em cima do escaleno, o que tem? Tem o platisma, pele e tecido adiposo, fáscia, né? É bem fácil então ele consegue modular. Então o que acontece? Eu coloco um eletrodo no escaleno anterior posterior, faço um triângulo e a parte de cima pego o tronco superior do plexo braquial. E aqui na clavícula eu procuro também sentir a pulsação da artéria subclávia. E atrás da artéria subclávia está passando justamente os fascículos. O fascículo agora lateral, médio e posterior, que aqui já não é mais tronco, já mudou para fascículo. E também o modulo. Então eu consigo modular o plexo braquial. 10 minutos eu fiz, com uma frequência randômica. E a paciente começou a mudar a face dela, de dor, começou a mudar. E aí terminou 10 minutos, ela estava com 70% melhor da dor. Como o curso tinha no domingo também, eu pedi para ela voltar domingo. Ela voltou no domingo e disse que dormiu a primeira vez em 30 dias que ela dormiu de noite. Que fantástico. Como eu fiz a segunda sessão, então, de neuromodulação, olha, 10 minutos, gente. 10 minutos. Nós levamos aqui 10 minutos para diagnosticar, nem isso, talvez. 10 minutos para fazer 20 minutos de tratamento. E no dia seguinte, eu pedi para ela voltar, que o curso continuava, fizemos a segunda sessão e pedi para uma colega acompanhar, fazendo a neuromodulação dela, como a gente tinha feito, 4 pontinhos, 10 minutinhos. E ela fez mais 2 sessões durante a semana. Uma senhora que já tinha uma qualidade de vida péssima há vários anos,
e piorou muito nos últimos 30 dias, no fim de semana seguinte estava em Foz do Iguaçu passeando. Maravilha. Foi uma coisa fantástica. A neuromodulação faz isso. Claro que ela tinha que ainda seguir fazendo a modulação para tirar agora a neuroplasticidade que foi gerada em função desta memória criada da dor, daquela situação. Então aí nós temos que trabalhar isso. Então só estou dando um exemplo, mas a gente pode usar isso para qualquer coisa que você possa imaginar em relação à parte musculoesquelética. Tem a questão, tem a questão do ponto do gatilho, né, que você vai lá com agulhamento, você pode tirar também. Você pode fazer neuromodulação, é outra técnica. É uma técnica que vem para somar. E entre cada fibra muscular, ela está em volta por uma fáscia. A fáscia é o que é mais estudado hoje em dia a nível de medicina. Tá? E os colegas médicos, a maioria tem um grande desconhecimento até de que está sendo estudado isso. E, sim, inclusive da fáscia. A gente passou por curso de medicina sem... A fáscia só serve para dissecar. Eu fui aprender fáscia depois. Não? E hoje em dia nós sabemos que aquele conceito que a gente tinha no passado, de que os ossos sustentavam o corpo, né? As vértebras, depois a cabeça em cima da vértebra cervical, e em cima lá embaixo do quadril, e assim por diante, as pernas, tá? Isso já caiu por terra com os estudos das fáscias. O que segura hoje o corpo são as fáscias. Tá? A questão de tensegridade, né? Tensegridade, que é justamente... Então, hoje em dia, nós teremos uma dor aqui, não significa que seja aqui o problema. É isso que a gente tem que começar a buscar agora. Aqui pode ser uma dor referida, como no caso de um ponto gatilho, por exemplo. Né? Se a gente começar a atuar aqui, nesse local, fazendo neuromodulação, e for uma dor referida, a gente não vai tratar o paciente. Então isso serve também para a gente nos ajudar a diagnóstico. Se você está numa zona somatotópica fazendo neuromodulação e não está acontecendo a melhora que você esperava, está na zona errada. Você tem que procurar em outro setor, em outro lugar. E essa... Pode falar. Só fazer um resumo geral, porque tem muita gente entrando no meio do caminho, e o que eu percebo que em que patamar que se encontra a neuromodulação. Pega um acadêmico de medicina que acabou de se formar, ele está no chão, está no zero. Ou seja, o que ele aprendeu de abordagem musculoesquelética é quase nulo, como nós já vimos. Então a primeira coisa que ele precisa aprender é entrar em contato, primeiro, com a semiologia ortopédica. Foi pelo menos por ali que eu comecei. Depois eu descobri que existia uma coisa chamada dor miofacial e dor neuropática. Aí comecei a aprender outros tipos, nem tudo eu prescrevi anti-inflamatório. Agora já prescrevi anticonvulsivante às vezes, já prescrevi relaxante muscular e já comecei a palpar músculo. Depois eu aprendi uma coisa chamada agulhamento seco, e aí comecei a tratar os pontos do gatilho com as dores miofaciais. Mas ainda assim restavam aqueles pacientes que eu não conseguia resolver. Por exemplo, paciente com sensibilização central, com dor crônica, um processo um pouco mais complicado. Aí eu descobri a neuromodulação. E eu entendi que agora eu tinha uma ferramenta para conseguir modificar ou para recalibrar os inputs cerebrais e a interpretação dolorosa. E é mais ou menos aí que você está chegando agora e acrescentando essa coisa. Ou seja, quem gosta de neurologia, isso aqui é um prato cheio. Eu tenho aqui assistindo a gente um ex-aluno meu, o Arthur, que quer fazer neuro, e ele deve estar adorando esse assunto. Eu tenho colegas que fizeram curso neurocirurgiões e o feedback é sensacional. De ouvir que um neurocirurgião, que eu jamais imaginei que eu pudesse dizer alguma novidade para ele, escrever para mim, me agradecendo e dizendo que agora as coisas começaram a fazer sentido para ele. Neurocirurgião. Então, assim, é uma coisa impressionante, né? Sabe? É uma coisa muito louca isso aí, né? Muito, muito bacana de ter esse feedback dos colegas. Assim, muda o consultório da gente. Muda. E tem mais... Pode falar. Um assunto que eu gostaria que você mais adiante abordasse, falar sobre a neuromodulação do nervo vago, o reflexo inflamatório. Você faz isso também? O vago, a gente modula pela concha da orelha. Pela concha da orelha. O vago, ele passa ao lado da carótida, tá? Só que tem uma coisa. Se eu botar uma agulha ao lado da carótida, eu até sei onde é que eu consigo fazer a modulação do vago. Necessidade, eu só não sei o que eu vou modular. Eu só não sei o que eu vou modular. Porque como a agulha vai passar perto do nervo, vai modular tudo aquilo lá, vai informação. Não sei o que vai acontecer. Então, a gente vai para a concha da orelha. Porque na concha da orelha existe a sensibilidade. Você vai palpando ali existem aparelhos para palpar a orelha, né? Com o palpador, digamos assim.
E onde estiver, ou uma caneta, que tem aparelhos para isso também, né? Eu tenho esses aparelhos também, que eu faço isso, a gente vai sentir aonde tem uma baixa impedância, por exemplo, vai dar se for a caneta, né? Se for a caneta, vai dar um bipzinho, a gente vai ali e vai fazer o tratamento. Agora, se a gente não tem nada disso e não há nenhuma necessidade de comprar um equipamento para fazer isso, para quem está iniciando, compra um palpador, que é bem baratinho. Onde estiver sensível, aí você bota um estímulo ali, uma agulhinha, bom, pode ser uma sementinha, sei lá, e você vai ter efeitos muito interessantes no paciente. Vai modificar. Então, assim, a gente pode fazer alguma coisa relacionada a isso em uma situação, sim. Isso exige até, talvez, uma nova live. Isso que eu estou querendo dizer. Fazer uma observação. É um assunto longo. Então, só para a gente não ficar muito amplo, eu queria mostrar assim, de que maneira que alguns casos podem ser muito importantes para nós, na atenção primária. Eu tive uma vez uma paciente que eu diagnostiquei com artrite reumatoide, virgem de tratamento. Fiz o diagnóstico e aí encaminhei para o reumatologista. Enquanto não saía a consulta dela com o dermatologista, eu sabia que a neuromodulação do vago poderia reduzir a resposta inflamatória sistêmica, reduzindo a quantidade de liberação de fatores de necrose tumoral. E dito e feito, comecei a fazer. Então eu tinha o fator reumatoide dela de início, o basal, e eu repeti esse fator reumatoide um mês depois. E vi a diferença, caiu bastante. Foi incrível a sensação. Então, muito bacana. Já que tu tá... Eu vou então fazer um pouquinho mais só de vago. Tá? Olha só, o que é que o vago inerva? Todas as vísceras, digamos assim, né? Coração, baço, intestino. Pulmões, tudo, todas as vísceras, na verdade. Essas vísceras, bom, quando eu estou em pé, o meu rim, ele está, digamos assim, a nível de T12, vamos supor, mais ou menos, né? Como é que ele não cai? Opa, fugiu o seu som. Desbarrou alguma coisa aí, tá sem som agora. Aí eu bati. Voltou? Eu bati sem querer no fio aqui e bateu no celular. Como é que o meu rim não cai para a pelve? Como é que ele se sustenta ali? Todas as nossas vísceras estão envoltas por fáscia. É a face interna que a gente chama. E está sendo estudado hoje exatamente esta relação. O papel da face. Da víscera, da fáscia no corpo inteiro, mas e relacionado às emoções também em função dessas alterações aí. O que está sendo mais estudado no mundo hoje é a fáscia. Então o colega médico que não se preocupar com isso vai estar muito atrasado, vai ficar para trás. Porque a fáscia, como envolve tudo, ela envolve também a fibra muscular, como eu citei antes, e quando uma fáscia e outra não desliza bem, porque é o fibroblasto que faz a posição da fáscia, né? E existe um líquido amorfo, fundamental amorfo, que é o líquido que está envolvido ali, quando ele é líquido. Quando ele fica gelatinoso, ele fica mais denso e impede o movimento livre do músculo, da fibra muscular. E aí ele carrega a outra junto. Exatamente isso hoje é a explicação do ponto gatilho. Tá? Começa a repuxar tudo. Miofacial, tu já falou tudo antes, tá? Aí você coloca uma agulha de acupuntura ali, que também está sendo estudado isso hoje. É o que desmancha. Tem coisas que desmancham. É a pressão, o movimento. Pressão e movimento. E hidratação. Então, assim, se você fizer uma pressão, que daí é a liberação miofascial, se você fizer a pressão ou com uma agulha, ou botar fazendo neurulação periférica, você desmancha, a face começa a andar e tudo começa a mudar. E até as questões emocionais. Então, olha só, tudo está relacionado hoje, é o que mais está sendo estudado. Mais sendo estudado no mundo hoje. Só que esse conhecimento, os médicos estão sem saber que está acontecendo isso. Incrível. Nós médicos não sabemos que está acontecendo isso. Tá? Então, é uma coisa assim, fantástica. Também, né? Fantástico. É novo. A própria neuromodulação é relativamente nova. A neuromodulação mesmo tem a questão, acho que 10 anos por aí, não sei. Eu, pelo menos, faço isso há mais ou menos isso. Assim que surgiu os primeiros... então, pelo médico é recente. Só que eu fui agregando conhecimentos em cima da neuromodulação e isso foi melhorando cada vez mais a resolutividade. Tá? Eu não sei se depois nós temos espaço para perguntas,
Porque Eu geralmente reservo os últimos 10, 15 minutos para perguntar. tá. Então, eu acho que é interessante, porque tem muita gente que vai perguntar, será que eu posso dar isso para isso ou para aquilo? É legal responder sobre isso mesmo. Porque a gente não tem condições de falar sobre tudo aqui, né? A gente está correndo aqui para ver se consegue vencer o máximo possível de... Não, mas assim, ó, também se você quiser, a gente pode encerrar essa sessão quando der 60 minutos e iniciar uma próxima, para continuar. Mas aí fica a teu critério, se você tiver disponibilidade. Mas nós ainda temos aqui 20 minutos. Bom, passa rápido mesmo, né? É. Então, assim, o que a gente pode fazer numa atenção primária, já que esse é o tema do nosso curso, né? Gente, assim, ó, nós podemos fazer, tratar a cervicalgia, cefaleias. Por quê? Porque a grande parte das cefaleias, ela é dor referida, a grande parte. Eu vou dar um exemplo para você, assim, ó, que é um exemplo que eu gosto muito, porque o que eu posso dizer hoje, a Travell descobriu, de uma certa forma. Mas o meu olhar em cima do que a Travell mostrou, Simon Travell, né, o livro deles, fez eu mudar um tratamento e a resposta é magnífica com a neuromodulação. Por exemplo, neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, quando vem o paciente, já passou por vários colegas de já está entupida de antidepressiva, de convulsivante. Está tomando remédio, exato. Está tomando, ela vem com todos os remédios, né? E ela está incomodada. E a penca de exames. E uma penca de exames, com certeza absoluta. Dois músculos, se nós examinarmos esses dois músculos e eles estiverem, que eu digo assim, falando conosco, né? Porque o corpo fala com a gente toca no músculo. Por isso é que eu digo assim, ó, que o melhor exame que existe de um paciente está aqui. Toque. A nossa mão. Nossa mão. É melhor que qualquer... Os pacientes ficam impressionados. O paciente vem com uma penca de exame, eu não olho nenhum. Diz, olha, deixa por último. Depois que eu lhe examinar, eu vou olhar seu exame. Na verdade, eu nem olho. Porque o paciente sai tão bem. E é impressionante o seguinte, que o paciente chega com uma dor na cervical e já chega, olha, eu estou com uma lesão, às vezes não sabe dizer onde é que é. E eu palpando ele só, e palpando os dermatos, eu digo, olha, e tal, e tal. E ele diz, como é que tu sabe? O teu corpo está me comunicando isso. O teu corpo está me dizendo isso. Aí eu começo a fazer o tratamento para ele. Gente, eu já tirei gente de cirurgia de cervical somente sem agulha, só tocando. Só fazendo os neurolinfáticos e neurovasculares. E fazendo manipulação direta no músculo, que é os upgrades em cima da neuromodulação. Obviamente que depois eu precisei fazer neuromodulação para tirar a memória cerebral. Então a gente precisa dela. Digamos assim, ela é nós temos o agulhamento seco, aí vem a neuromodulação, são os pilares, né? Nós vamos formando o de conhecimento e de tratamento do paciente. O paciente sai totalmente modificado depois que você tem um determinado conhecimento. Sai mesmo. Só que aí, justamente isso. Às vezes na atenção primária, então, tudo que é cervicalgia a gente pode tratar. Eu não encontro mais cefaleias que não consigo tratar. Difícil, raramente. Quando isso acontece é porque geralmente tem alguma coisa crescendo a nível cerebral. Daí já mudou também, não é para mim. Isso já aconteceu também, obviamente. Mas as maiorias, seja de qual local for, a gente com neuromodulação e liberação miofacial, resolvendo os pontos gatilhos também, a gente consegue resolver, olha, 95% ou mais. Ou mais. Essa é a impressão que eu tenho. Se a gente aprender a palpar o pescoço e perceber o desalinhamento vertebral que existe entre uma vértebra e outra, o seu processo articular, não é no transverso, não é no espinhoso, no articular, se a gente conseguir ter essa sensibilidade, e esse é o curso número 2 avançado, que eu mostro como é que faz, você faz um pequeno ajuste, você tira com a mão a maioria das dores do paciente, se isso tiver, esse desalinhamento. E se não, é musculatura. Porque, na verdade, o que puxa a vértebra e mantém ela fixada, digamos assim, criando uma subluxação, que é esse o termo que a gente chama? Fáscia. E a musculatura em volta que essa face está envolvendo. Então você tira... Exatamente, a face que dá sustentação, né? Então ela que mantém. Então se você começar, se tu começares a ter esse tipo de habilidade, o teu paciente começa a achar que tu é milagroso, literalmente isso. Eu já ouvi falar muito, pô, tu fez um milagre comigo, já fui a 500 médicos e não resolve nada, né? E não consegui a solução. E tu já deve ter tido isso também com o que tu fazes, né? De ter essa sensação. Um aluno meu me colocou agora assim, a questão de... eu acho que hoje ou ontem, se eu não me engano.
um comentário no meu grupo, que eu dou mentoria pós-curso, né? Então ele colocou um comentário assim, ele atendeu uma criança de 7 anos, com o trapézio todo contraturado, já tinha passado por vários pediatras, e a mãe estava extremamente preocupada, que tem meu filho. E ele disse que ele fez uma modulação no trapézio, e a criança saiu sem dor nenhuma. E a mãe chorava de alegria. Então, esse não tem preço. Esse tipo de resultado não tem preço. E a mãe, então, o que fez com esse médico? Está lá em cima, né? Ele resolveu um problema que os outros colegas não resolveram. E é simples. E aí é bem aquilo que eu falei. É como levar uma calculadora para uma prova de matemática. Chega de ser covardia, né? Fica covardia. Mas então, nós podemos resolver esse tipo de situação na atenção primária. E o que eu resolvia na atenção primária? Eu resolvia quase tudo. Chegava a crise de hemorroida, tontura, vertigem. São músculos que a gente tem que fazer neuromodulação específicos e ele corrige essa situação. Só que aí você tem que fazer algumas sessões para a questão da neuroplasticidade. Síndrome do túnel cárpico eu já tirei de cirurgia. É impressionante. Manguito rotador. Manguito rotador. A questão do manguito rotador é uma coisa espetacular, assim, porque, na verdade, o músculo supraespinhoso, vamos supor que é o campeão, né, digamos assim, de lesões, que o pessoal traz ecografias, traz outros exames, né, e vem geralmente com uma pilha, e às vezes tem tendinite já no tendão, e às vezes tem ruptura parcial ou até total. Bom, se a ruptura for total, é cirúrgico, aí não tem o que a gente tratar, né? Vai para o especialista emendar tudo isso aqui que saiu. Mas agora, o supraespinhoso, o manguito rotador, os músculos são os mobilizadores proximais, eu digo assim para os meus alunos, tá? Por quê? Porque tem o supra, tem o infra, tem o subescapular, tem o redondo menor, que formam o manguito rotador, né? E esse manguito, ele só vai trabalhar bem se a escápula estiver estabilizada no seu lugar. Se a escápula estiver fora do lugar, milimetricamente, já vai haver uma sobreposição, vai ter um esforço a mais de músculos do manguito rotador, no caso da abdução, o supraespinhoso, e ele vai sofrer a lesão. Só que ele é uma consequência, e não a causa. Por isso é que não adianta tratar o supraespinhoso, só para dor. O que você tem que tratar são os músculos que estabilizariam a escápula no lugar dela, que levou o supraespinhoso a se lesionar. Então você tem que fazer uma palpação, que é o melhor exame que existe, dos estabilizadores. Quem são os estabilizadores? Bom, os grandes estabilizadores é o serrátil anterior e o trapézio. Tá? Aí depois tem os romboides, elevador da escápula. Até o peitoral menor é estabilizador também, porque ele está no processo coracoide. Né? O grande dorsal também, de certa forma, estabiliza, porque ele tem uma parte que ele se insere no ângulo inferior da escápula. Ele não se insere só aqui no húmero, ele se insere também no ângulo inferior da escápula. Então ele também ajuda a segurar a escápula. Então tem o trapézio, esses grandes. Você tem que buscar esse. Geralmente, ou é o trapézio, ou é o serrátil anterior. Em ordem. Trapézio, o serrátil anterior e depois trapézio. Se você fizer 1 minuto, depois que palpou o serrátil e a pessoa acusou que está dor, aí você compara com o outro lado, digamos assim, o lado que bom, digamos assim, e tem muita diferença de dor, porque eles são sensíveis, né? Mas o que tiver com problema vai estar muito sensível. Você faz a modulação de 1 minuto, em cima de uma costela, onde ele passa, né? Vamos supor, lá por costela 7, a 7ª costela, ou 6ª, ou 5ª. Depois da 8ª não adianta, porque o nervo que inerva o serrátil anterior vai só até a 8ª costela. Então tem que ser 5ª, 6ª, por aí. 1 minuto. Você faz com que o paciente possa fazer a abdução, mesmo que o supraespinhoso demonstre até ruptura parcial, tendinose, qualquer coisa. Porque ele é uma consequência. E no momento que você trata o que estabilizou, ele começa a trabalhar no lugar. Então ele começa a diminuir a dor. Porque a disfunção leva a uma dor. Então se você estabiliza no lugar a escápula, ele já começa a trabalhar no seu lugar. Ou seja, no ponto certo. Sim. E aí ele começa a não exceder naquilo que ele precisa para fazer a função. Então, eu tenho colegas que deixaram de trabalhar e não conseguiam mais fazer a abdução. E quando eu dei o curso, eles diziam, olha, eu quero ser voluntário para ser modulado. E quando eu fiz a modulação do serrátil anterior, o braço subiu. E eles há 10 anos subiu o braço dele já. Na hora, é impressionante. Então a gente tem que trabalhar, claro que ele precisou continuar fazendo depois por causa da neuroplasticidade, porque o cérebro se adaptou para que ele ficasse sem fazer abdução. Entende? Então a gente tem que mudar isso.
E isso muda na hora. É impressionante mesmo. É uma coisa doida, assim. Quem começa a fazer... Isso porque a gente nem falou de dor lombar, né? Dor lombar e neuromodulação até o filé mignon. Olha só, eu cheguei... Eu tenho a história de um paciente, só para exemplificar, sobre dor lombar, que ele chegou no meu consultório com o auxílio de 2 muletas para poder caminhar. Ele não conseguia sair do carro mais, né? E ele já tinha, por 3 médicos já passado, e os 3 indicaram cirurgia para ele, nas vértebras lombares. Eu não vou lembrar agora qual delas que estavam com problemas, né? Eu comecei a examinar o paciente, vi que nas vértebras lombares não tinha absolutamente nada naquela musculatura da região. E quando eu cheguei no piriforme, o paciente gemeu de dor quando eu toquei no piriforme. Eu comecei a modular o piriforme e o piriforme estava encurtado. Só que quando ele encurta, ele faz um deslocamento do sacro, milimétrico tudo, mas o suficiente para causar descompensações. Então os músculos estavam compensando ali. E a dor que ele tinha era na lombar, mas o tratamento foi no piriforme. O paciente caminha sem bengala nenhuma hoje e nem pensa em fazer cirurgia. Não tem. Saiu caminhando no consultório, é uma coisa absurda, assim. Então, assim, ó, claro que saber desses detalhes, o que gera o que e o que a gente tem que buscar, porque a Ida Rolfing, que é uma eu tenho vários médicos que são meus, digamos assim, a gente tem, né? Os mestres da gente, que a gente se espelha, né? Eu reverencio a Travell, o Simons, né? Eu reverencio a Ida Rolfing. Ela descobriu as fáscias. As fáscias. E ela descobriu tudo isso, gente. Ela que trouxe essa parte das fáscias para nós. O método Rolfing é ela que elaborou. Então, no momento que as fáscias estão conectadas e elas tracionam, elas trazem os músculos junto. E é ela que prende. Sim, é como se estivesse fazendo assim, ó, a face fica tracionando tudo. Tem que soltar aqui para voltar a ter conforto. Tem que soltar. E isso os médicos não sabem fazer. E não aprenderam a fazer. Então, mais do que isso, eles nem aprenderam que existe, né? É pior. Aquele negócio parece que... E é o que sustenta o corpo. Então, assim, se a gente começa a ver isso... Eu falei de um exemplo e eu passei por ele, agora eu relembrei. Eu vou voltar para ele porque eu acho muito importante. A neurologia do trigêmeo, lembra? A gente começou a falar que eu falei que eram 2 músculos. Que a Travell, ela descobriu que o esternocleidomastoideu dá dor referida para cá, um dos lugares, né? Então, eu já peguei pessoas com queixa da ATM, médicos que vieram falar comigo, olha aqui, ó, pode tratar minha ATM? E deixa eu ver primeiro uma outra coisa. Eu vou palpar um músculo, é aquele que eu vou dizer depois, não era nada, não deu nada. E quando eu palpei o esternocleidomastoideu, a pessoa gritou. Eu fiz a modulação do esternocleidomastoideu e a ATM dela sumiu. Por quê? Porque se o esternocleidomastoideu está tracionando, ele está desnivelando o temporal, o osso, porque ele se insere no processo mastoide. Se tiver um tracionando de um lado mais do que do outro, por exemplo, vai fazer um desnivelamento. Esse desnivelamento, vamos supor, se eu colocar o dedo no conduto auditivo, eu estou exagerando, tá? Para poder enxergar e enxergar. Tá? Esse desnivelamento faz um desnivelamento também na ATM. E no momento que é desnivelado, começa a dar compensações na musculatura, porque ele não entende o que está acontecendo. E aí começa a dar disfunções de bruxismo, por exemplo, de disfunções da ATM. E se o tratamento não é aqui. Aqui é para aliviar. O tratamento é onde causou. Eu costumo dizer que não adianta abanar a fumaça, tem que apagar o incêndio. No momento que você nivelar, saiu a tensão. Parou de compensar toda a musculatura. Então você tem que ter esse conhecimento. Tá? Esse conhecimento tem que ter. E o outro músculo que dá neuralgia do trigêmeo mais frequente, eu diria o seguinte, ó, a neuralgia do trigêmeo, nos meus casos que eu atendi até hoje, olha, não foram poucos, eu já tive clientes que vieram de Israel atender neuralgia do trigêmeo. Uau! Tá? Porque ouviu falar e veio aqui e tratou. O outro músculo que é mais frequente ainda do que o esternocleidomastoideu é o sóleo, lá na perna. Uau! Essa eu não esperava. Olha só que interessante. E se tu vê a Travell, ela mostra aqui assim o sóleo, mostrando o nome referido aqui. Só que ninguém ligou isso aí. Esse link foi eu que fiz, tá? Por que isso? Eu fui dar um curso em Salvador eu sempre peço que quem tiver pacientes que estão com dificuldade, levam no curso, tá? Então é legal isso, exatamente isso. A gente faz ao vivo e a cores. Não tem essa história de... Então assim, ela levou o paciente, a queixa do paciente era um trismo, e ela tinha diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. E ela estava com
um trismo na boca. E ela não conseguia abrir a boca, nem para comer um lanche, ela dizia. Ela não conseguia mais abrir a boca, tinha que comer em quase migalhas para poder se alimentar. E ela disse que ela tinha uma dor incrível já há muito tempo, e os colegas médicos fazendo diagnóstico de energia trigêmea, com todos os exames normais, inclusive, né? Mas com as medicações recebendo. E quando eu tinha dado essa aula na turma, eu disse, pessoal, o que nós vamos pensar? Todo mundo, sólio. Porque já tinha amizade, né? E o segundo seria o externo que você deu. Nós vamos palpar o sólio. Eu sempre palpo o sólio contralateral. Porque o sólio geralmente dói para as pessoas, tá? Porque o sólio, a gente aprende, começou a gatinhar, nós estamos usando sólio. E continua, o sólio vai envelhecendo, ele vai se danificando. Quando eu palpei o sólio do outro lado, doeu, porque o sólio dói, qualquer um se for palpar o sólio. Mas quando eu palpei o sólio do outro lado, com a mesma força, uma lágrima de dor escorreu da paciente. Daí, de tanta dor que ela tinha, ela não conseguiu nem falar, de tanta dor. Nós colocamos 2 agulhinhas, uma de cada lado do sólio. E 10 minutos de neuromodulação. 10 minutos. E quando chegou no final dos 10 minutos, eu perguntei para ela, fulana, como é que você está sentindo essa região aqui? Está aliviando. Eu perguntei para ela, tu consegue abrir a boca? E ela abriu totalmente a boca. Ela ficou feliz da vida. Ela até comentou, vou poder comer um X hoje. Muito você tinha que filmar essas coisas, Sidney. Isso é muito legal de capturar. Eu acho que o pessoal filma e vai pro grupo. Vai pro grupo. Eu tenho um grupo que a gente só deixa para filmagem dentro do grupo que a gente pede autorização ao paciente, então fica naquele grupo, o pessoal poder assistir depois e poder ver. E aí aconteceu, eu continuei fazendo a modulação e perguntei, tem mais alguma coisa que tu tinha queixa? A dor já tinha sumido, já estava sumindo na neuralgia trigêmea, entre aspas, né? Por isso que eu boto entre aspas. Que estaria sumindo, que tu não conseguia fazer. Eu não consigo virar a cabeça para o lado. Tenta virar a cabeça para o lado. E o pescoço girou. Normalmente. Liberou. Isso a Travel não falou, então isso é um achado do grupo lá. Então eu coloquei, olha, isso aqui é um achado nosso, aqui até hoje ela não. E eu perguntei, tem mais alguma coisa que tu não consegue fazer? Eu não consigo levantar o braço. Levanta o braço, e o braço subiu. Então o sóio está envolvido com toda esta área também. Obviamente que isso foi em fevereiro desse ano. Quando eu cheguei no consultório, o primeiro paciente que eu estava tratando com dor no braço, e com boa resposta, deixa eu palpar o teu sólio. E ele gritou também no meu sólio. Eu fiz uma modulação no sólio dele e ele disse que melhorou mais ainda. Isso que eu já tratava, já estava bom. Aí ele voltou para o consultório na semana seguinte e perguntou, quem tu quer modular hoje? A perna. E o pessoal não sente. O pessoal não sente, essas dores não são manifestadas ali no sólio, elas são diferentes à distância. Lógico. É isso que é a dor referida. Então, olha só, o primeiro paciente de neuralgia trigêmea que tu aparecer no teu consultório, onde tu atende agora, pensa nisso. Palpa o esternocleidomastoideu, eu palparia primeiro o sólio, tá? Então, assim, eu pego pessoas de várias faixa etária que vêm com diagnóstico de neuralgia trigêmea e eu vou palpar sólio. Primeira coisa. E geralmente o lado da dor é o lado do sólio que está com problema. Tá? Obviamente tem que ser o lado. Então a gente faz a modulação e começa a resolver a neuralgia trigêmea, que antes não resolvia com nada. Tá? Por ser uma dor referida lá. E isso como é que se explica? Pelas fáscias. É por aqui que chegou, pelas correntes de tensão que existe, a intensegridade. Então isso foi conhecimento que eu fui colocando depois, aprendendo depois. Então nós temos aí os trilhos anatômicos que a gente tem que olhar. Então é isso que os meus cursos são divididos em módulos para justamente eu ir dando a construção porque não dá para dar tudo de uma vez, né? Só, é muita informação. Não tem como. Então a pessoa tem que faz o primeiro, fica um tempo trabalhando com ele, depois faz o segundo trabalhando com ele, aí vai pegando, vem o terceiro, vem o quarto, assim vai. Mas é muito interessante isso. Então hoje a gente resolve coisas, eu já peguei pessoas, por exemplo, que tinham indicações de amputação de perna devido à dor e resolvemos. Não precisou amputar. Por causa da dor, era uma dor que ela não aguentava, tinha alguma coisa ali comprimida e a gente resolveu. Trabalhando com a neuromodulação, liberação miofascial. Então é fantástico. Hemorroides a gente pode tratar no consultório. Bom, enfim. Lesões do períneo. É fantástico. É literalmente fantástico. Tá? Eu vou citar um outro exemplo só para... Não vou citar nomes, obviamente. Uma colega, como eu dou mentoria, né? Uma colega que estava em outro estado, fez contato se eu podia ajudar um paciente, que ela é dermatologista. O paciente dela tinha uma lesão no pênis que ela nunca tinha visto na vida. O pênis todo escarificado, literalmente assim. E ele urrava de dor, interna e externa. E já tinha passado internado em vários hospitais. Já tinha tomado vancomicina, tudo que remete para dor, morfina. E nada solucionava a dor do paciente. E eu só disse para ela, modula 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos em cada perna, 2 em cada perna, todos os dias. E ele na 9ª sessão teve alta, com tudo cicatrizado, tudo normalizado, por causa da zona somatotópica que foi tratada.
É uma Só um coisa instante. fantástica, é literalmente fantástica. A sessão vai fechar em 10 segundos, então eu vou fechar, vou abrir Já de vai novo e fechar? reiniciar. Boa noite, pessoal. Vamos voltar aqui porque o papo estava tão bom que o tempo voou. E deu para ver como que tem assunto para falar, né? Cadê você, Sidney? Dá um oizinho para mim. Procurando aqui. Ô, Angela. Cadê você, Sidney? Dá um oizinho aí para eu te achar aqui no meio. Tem muita gente. Uai. Ah, tá. Obrigado, Cláudia. Então, enquanto o Sidney não entra, pessoal, só para vocês, eu queria trazer o Sidney para essa live para dar uma noção, para abrir uma janela para que vocês soubessem até onde que a gente pode ir hoje, a quantidade de novidades que tem por aí. E assim, é um mundo completamente diferente. Tem milhões, infinidade de aplicações que a gente pode utilizar para tratar epilepsia, para tratar dor crônica, para tratar depressão, para tratar doença inflamatória sistêmica, para tratar constipação. Tem coisas que a gente nunca... Ele não está aparecendo. Mas ele entrou na sala, Cláudia? Ah tá, já está entrando. Você entrou, pronto. Achei. Pronto, agora sim. Aí, pronto. Agora temos mais uma hora para falar à vontade. Viu o que eu falei? O assunto é Olha, gostoso, a gente não percebe o tempo vai eu embora. pensei que faltavam uns 20 minutos ainda. Bom, Vamos só responder aqui. Vamos começar a fazer, só finalizar nosso papo, viu, pessoal? E depois vamos começar a responder umas perguntas de vocês aí, tá? Então, prepare as perguntas que a gente vai tentar responder. Mas, Sidney, então você estava terminando aquele seu caso clínico, falando da paciente que... É, qual dos casos clínicos você falou? pois é, eu também não me lembro onde eu estava. Bom, enquanto você não entrava, eu fiz um apanhado geral para mostrar assim, o mundo é um novo oceano que a gente acaba descobrindo quando entra nessa seara da neuromodulação e começa a descobrir milhões de ferramentas novas que a gente tem para utilizar para tratar condições que até então a medicina não nos dava muitas opções. E aí eu citei epilepsia, artrite reumatoide, constipação, depressão grave, enfim, tem uma infinidade, até Parkinson, já estou estudando isso também, né? Então, e fora as dores musculoesqueléticas, um todo. O paciente com lesão peniana, estava falando. Ah, eu estava falando desse paciente. Então, esse paciente melhorou da dor assim na primeira sessão, segunda, e tudo à distância, né? Porque eu estava dando a mentoria só como é que a gente fazer. Dois pontos na perna. Em cada perna. E o que aconteceu? Em 3 sessões, ele já tinha que 70% melhorado, segundo o relato dele, 4 sessões, se não me engano. E em 10 sessões, sem nada. É uma coisa impressionante. Tanto é que eu fui dar um curso depois presencial, porque isso eu dei uma mentoria, eu fui dar um curso presencial lá nesse estado, e ele fez questão de lá no curso me conhecer. Né? De tanto que o paciente de 40 anos, o que ele tinha na cabeça dele já há 30 dias com essa lesão? Que ele tinha que amputar. Ele já estava começando a aceitar. Nossa. Ele já estava começando a aceitar de tanta dor que ele tinha, que ele não via solução para ele. Ele foi lá para me conhecer e a distância. Isso é neuromodulação, entende? Eu digo para os meus alunos, quando eu dou o curso, que nós estamos na ponta do iceberg apenas. Tá? Tem muita apenas coisa na ainda. ponta do iceberg. E o que está para vir é muito grande. Mas essa pontinha que a gente já viu, já tem uma ideia do que está por vir aí. É uma coisa A gente estava muito atrasado, né? fantástica.
Não, Não, nós estávamos que eu muito digo, atrasados. A medicina assim, ó, estava muito atrasada. a medicina está, a medicina está, a medicina está. Mas o pessoal que está fazendo neuromodulação hoje, nós estamos na vanguarda do tratamento, literalmente Sim. isso. Né? Só para acrescentar, tem uma outra coisa, mais um degrau na escada, que está super em moda agora nesse pessoal da neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana. Eu estou só comentando para o pessoal que está assistindo a gente que é uma outra porta que se abriu, com excelentes e grandíssimas oportunidades de modular o cérebro em determinadas regiões diferentes e ter efeitos milagrosos também, desses que a gente nunca esperava. Muito bacana também. É o TDCS, esse é, um dos topos do meu curso também. Ah, você também está dando curso disso? Eu recebi de presente da NKL o aparelho. Ai, que Porque delícia. eu sou um dos que fazem, então justamente para mim desenvolver Bom, estou fazendo então, essa parte, né? vou Mas é só para dar a daqui a um dica ano. É para daqui a um ano. para nós médicos, que temos que ler muito, estudar muito. Existe um padrão de estimulação que ajuda na cognição e melhora o desempenho É da pessoa em TDCS. estudar. É espetacular, Exatamente. muito legal. É fantástico também. Eu estou começando a trabalhar com ele, né? Eu recebi de presente, eu acho que eles mandaram para 2, 3 médicos para fazer o que eles sabem que está fazendo, né? E seria o próximo, daqui a um ano mais ou menos, eu vou provavelmente elaborar o Que curso para isso também. legal, que bacana. Então, assim, a gente tem que estar fazendo coisas diferentes. E o mais bacana de todo o processo é que a gente começa a mudar o nosso raciocínio e a gente começa a se sentir mais médico do que sempre foi. Tu tem essa sensação com certeza absoluta. Tá? Eu tenho essa sensação também e o pessoal que acaba fazendo o curso acaba tendo também esse tipo de sensação. É Os olhinhos impressionante. voltam a brilhar, né? Porque a gente parece que agora começou a fazer a medicina. Literalmente isso. Tá? Parece adolescente Literalmente apaixonado. Isso. como diz por aí alguns pessoal, é uma cachaça. A gente começa a fazer e não quer parar mais, literalmente isso. Né? A gente fica viciado na modulação. A gente fica viciado na manipulação. Eu ensino também a como é que faz as correções manipulatórias, né? A gente pode resolver 90%, 95% no consultório, com facilidade. Né? Então, isso para a atenção primária é um prato. Acho que todo médico de família tem que ter algum grau dessas habilidades. Não vou dizer tudo, mas tem que no mínimo conhecer isso. Exatamente. Aquela parte que você consegue resolver e é muito grande, claro que vai ter que mandar para um especialista, um osteopata no futuro, ver algumas coisas. Lógico. Não tenha dúvida, a gente precisa deles e precisa do fisioterapeuta, precisa de todos. É uma equipe. Mas você consegue resolver muita coisa no consultório com pequenas coisas que a gente... E não é com medicação. O melhor de tudo é não precisar da medicação. E todo o investimento necessário para fazer aparelho, que precisa fazer a frequência, olha, ele se paga em pouco tempo. Em pouco tempo. Não, é muito rápido. Não, assim, vou te dizer, quando eu comecei, eu tinha aquele aparelhinho mais simplesinho, o NKL30. Dava nem para fazer estimulação continuada. Estava fazendo o máximo burst. E aquilo ali já me ajudou um monte no post, sabe? Muita coisa. Então, aquela é a modulação de 1 minuto. Você pode fazer isso só com esse aparelho e pode resolver muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, para quem está escutando, esses aparelhinhos de eletroestimulação que a gente está falando, eles têm uma margem de preço que vai de... Esse que eu comprei custou R$300, até um pouco mais profissional, uns R$2.000, R$3.000. Aí depende do que você quer fazer. Está nessa faixa, está nessa faixa. Mas então, não é muito caro. Para e pensar, os livros de medicina que a gente comprava, né? Para e pensa, até custava o Harrison, um Cécio. Na verdade, esses equipamentos se pagam. Uhum. Você pode parcelar em 10, 12 vezes. Então, quando você começa a fazer, o que mais interessante é que a gente não precisa nem fazer propaganda depois que começa a fazer isso, porque os pacientes trazem os parentes todos para assistir. Teve um amigo, que agora é amigo, mas antes era um conhecido, né? Que eu estava numa cidade, num congresso, mas não era de médico, era outro tipo de coisa. E ele fica achando uma dor na cervical. E eu não tinha levado nenhuma agulha, nada, nem aparelho, nada. Então eu só fiz manipulaçãozinha na cervical dele e ele melhorou tanto com aquilo que eu fiz na cervical. E ele comentou depois, eu tenho uma cirurgia marcada para a cervical, mas melhorei tanto, cara, qual é o teu endereço? O teu consultório em Porto Alegre. Ele foi a Porto Alegre, ele não operou até hoje a cervical, e já faz uns 5, 6 anos pelo menos.
E ele me levou mais de 60 para o cliente, no mínimo, até mais. Eu nem sei contar quantos ele levou. Mas é impressionante. Parece bruxaria, né? Os pacientes, nossa, o que você fez? Isso é bruxaria. Por quê? Porque nós, na medicina, abandonamos o exame físico, que eu digo assim, aquele de palpar o paciente, sentir o que o botar paciente... a mão. A gente ficou com pacientes com exame físico com nomenclaturas, né, cada um com o seu nome, e chegou e não esquecemos de tocar no ponto. E não precisa fazer, vai lá e toca. Vou explicar a síndrome do túnel do carpo, então, rapidamente com a neuromodulação, que eu acho que é um bom exemplo também para a gente poder falar sobre isso. Eu já tratei vários pacientes e tirei a cirurgia pelo seguinte aspecto. Obviamente que se tiver alguma lesão no exame, né, eletromiografia, pede ajuda não vai simplesmente... Alô? Travou um pouquinho aqui. Daqui a pouco ele tá voltando. me ligar aqui. Tá. Só espero que ele não ligue agora. Que é um aluno, mas espero que ele não ligue. Bom, por exemplo, o paciente tinha queixa, então, e diagnóstico, e cirurgia também agendada. Isso era tipo 13 de novembro, e tinha cirurgia marcada dia 27 de novembro. Como eu estava muito em cima, eu disse, olha, eu só vou tirar a tua dor, mas tu segue o teu plano de cirurgia. Eu não vou te dizer para ti que tu não tem que operar, de jeito nenhum. Só que ele começou a melhorar tanto da síndrome do carpo dele, que ele desmarcou a cirurgia. Aí eu disse, bom, então agora é o seguinte, tu fez por tua conta. Nós vamos seguir tratando e tu vai começar a fazer as eletromiografia para a gente ver como é que ficou depois. E realmente ficou muito bom. Então assim, por quê? Porque o que acontece? Tem 9 tendões passando dentro do túnel. Tá? 4 do flexor profundo, 4 do flexor superficial e 1 do flexor longo do polegar. Mais um nervo mediano dentro do túnel do carpo. E tem o retináculo por cima e por baixo, na base, tem os ossos do carpo. Por isso que é túnel do carpo. O retináculo é tão duro quanto um osso. Então não tem por onde, se houver um edema nos tendões, não tem. Vai comprimir o mediano. Vai comprimir o mediano. Então a solução clássica é abrir o retináculo para dar espaço, para não apertar o mediano. Mas na verdade o tratamento do tendões não existe. É só abrir o túnel do carpo. É só desinflamar aquele tendão, aí diminuir a tensão dele. Mas por que ele inflamou? Aí é que está a neuromodulação. Ele inflamou pela disfunção do músculo. Então esse músculo entrou em disfunção. O flexor profundo, o flexor superficial. Se você fizer a neuromodulação dele, ele vai voltar para o seu normal, vai regular, vai melhorar a neuroplasticidade, vai diminuir o edema dos tendões. Então vai descomprimir automaticamente. Vai descomprimir automaticamente. Então, ou o paciente que fez a cirurgia e ainda persiste com dor, você consegue aliviar com neuromodulação, ou você consegue pegar antes a cirurgia, só que não desmarca, porque você pode dar um problema e você desmarcou. Tenta, e o paciente vai sentir melhora imediata. É imediato. Se não for aqui, aí você vai para os escalenos, para ter uma compressão dos desfiladeiros, daí vem ver os desfiladeiros. Se não for aqui, tem que ir para a cervical. Todas as modalidades de tratamento eu já fiz para síndrome do carpo. E todas elas com grande resolutividade. Tá? Só para ter uma rápida... eu atendi outro paciente com síndrome do carpo, que ele era motorista de ônibus. E ele trabalha na serra à noite. E tem catarata. Então imagina a situação do paciente, né? do funcionário. E os passageiros só não ficam tensos porque não sabem disso, obviamente. Senão ficaria todo mundo também super tenso. E por ele dirigir com tensão, os escalenos deles tracionam. E quando eles encurtam por estar intenso, ele puxa a primeira costela para cima. E a primeira costela, justamente que passa por cima dele, é o tronco inferior do plexo braquial. C8 e T1. Então, quando traciona para cima, estira o nervo, dando sintomatologia de túnel do carpo. Por quê? Por que sintomatologia de túnel do carpo? Porque, na verdade, o flexor profundo dos dedos, ele é nervado pelo mediano e pelo ulnar. Esses dois dedinhos aqui é pelo ulnar profundo dos dedos, tá? O músculo flexor profundo dos dedos. Então, ele tinha essa sintomatologia com diagnóstico do túnel do carpo. Quando eu examinei a primeira costela dele, estava elevada. Eu simplesmente fiz o ajuste, que essa é um dos cursos que eu ensino também, e a síndrome do carpo desapareceu. Só que como ele trabalha ainda nessa condição de tensão, ele toda semana tem que ir lá, e eu faço a modulação dos escalenos também depois, né? Deixo os eletrodos aqui. Ele sai super bem, mas devido ao trabalho... Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer com ele? O nexo causal do problema dele é o serviço dele. Não é dirigir o ônibus, mas dirigir à noite, principalmente. E na serra, com serração. Então, assim, obviamente, ele precisaria continuar dirigindo ônibus, mas num plano, de dia.
para ele parar de fazer isso aqui. Então isso nós temos que também entender e saber buscar isso no paciente. Eu costumo dizer que isso aí é a correção dos fatores perpetuantes, né? Perpetuadores, exatamente. Assim como o ponto gatilho é perpetuador, assim como a lesão da face é perpetuador, o que originou ele ao problema também é perpetuador. Então a gente tem que, enquanto ele estiver trabalhando nessas condições, de não conseguir um horário melhor para ele, ele vai fazer isso. Só que vai ter com dormência, dormir de noite, mas por causa do tracionamento da primeira costela, estirando o tronco inferior do plexo braquial, que é C8 e T1. Né? Então é essas coisas Fantástico. Que a gente tem que ir. E operar o punho. Sim, não ia resolver nada. Casos, assim, tem milhões de casos desses. Não ia resolver nada. Então, chegar nesse... Isso é rápido de fazer. É muito rápido de fazer, o diagnóstico, literalmente. Por isso é que eu digo, isso faz em alguns minutos. Mas, claro, a pessoa tem que ter uma certa vivência para chegar nesse ponto também, né? Mas não é possível, não é complicado. É só seguir uma sequência lógica muito pelo contrário, exatamente. Subir os degraus. Exatamente isso, exatamente. Então hoje a gente resolve disfagia, a gente resolve um monte de coisa à distância. Teve um colega nosso, que ele entrou no nosso grupo, que quem faz o curso entra num grupo específico, a gente coloca lá nossos problemas, né? De dificuldades. Ele colocou um dia no grupo, colocou exatamente o seguinte: olha, eu estou com um paciente pós-operatório, ele fez uma ressecção de um tumor próximo à medula, e ele é um paciente que está na UTI, jovem, e está nos preocupando que ele está com bexiga neurogênica e ilho paralítico. E não tem jeito de sair. E ele perguntou, a neuromodulação pode ajudar? E eu disse, claro que sim. Faz isso. E daí eu chamei ele em box, né? Para dar explicação. Faz esse ponto. E ele disse assim, não, mas eu já estou fazendo isso. Não, isso foi no grupo. Daí eu chamei ele em box. Me explica como é que tu está fazendo a neuromodulação. Daí ele me disse que está fazendo denso disperso 100/2. Daí eu disse, amigo, faz só 2 Hz. Só 2 Hz. Não faz o /100, não faz denso disperso. Só 2 Hz. Daí eu expliquei para ele por quê. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? 2 Hz libera no cérebro neuromodulador. 100 Hz libera neurotransmissor. Então, 100 Hz libera endorfina, que é um potente analgésico, e 2 Hz libera endorfina. Então, o que acontece? Os dois são opioides, e opioides constipa. Literalmente, tomar morfina aí a gente tranca. É como se colocasse uma rolha, né? Literalmente tranca tudo. Então, como ele estava fazendo denso disperso, quando ele fazia 100 Hz, liberava de endorfina, que é neurotransmissor, e neurotransmissor faz a função, que é constipar. Quando ele fazia 2 Hz, era a endorfina modulava, liberava de novo. Só que como ele estava trancado, libera, tranca, no final dá 0 a 0. Ou seja, fica como está. Porque em 5 segundos libera, 5 segundos tranca. 5 segundos libera, 5 segundos tranca. Vai ficar como está. Como eu disse para ele, olha, tu faz 2 Hz apenas em tais pontos, e depois perguntei para ele qual foi a resposta. Ele só escreveu embaixo, fantástico. Porque ele modulou. Tá? Só para fazer um apanhado geral, para que o pessoal que está acompanhando a gente talvez não entenda isso. Quando a gente vai fazer a estimulação elétrica, a gente coloca a agulha no músculo e a gente pode estimular o sinal, a eletricidade a passar tantos estímulos por segundo, daí a frequência, tantos hertz. Então, se eu estimulo com 2 hertz, eu vou fazer com que o corpo libere um determinado tipo de opioide, um peptídeo opioide endógeno. Se eu estimulo com 100 hertz, ele vai estimular outro tipo de peptídeo opioide endógeno. E assim a gente vai ter efeitos diferentes. Então, só para ajudar as pessoas a... Só que o neurotransmissor, que é no caso 100 Hz, ele é apenas um efeito fugaz. Porque ele transmite, ele faz neurotransmissão, faz o papel dele e vai embora. E o neuromodulador é um efeito duradouro, ele corrige. Né? Então, justamente é isso. Então, só para exemplificar a quantidade... Essas condições de como se faz a modulação é explicado no curso também. Isso aí tudo é... A pessoa não precisa fazer um curso de eletroacupuntura para fazer a neuromodulação. Não existe isso, não precisa. O que é necessário eu coloco lá, explico como é que faz. Mas é uma coisa muito fantástica. É literalmente isso, muda a vida da gente. Mudou a minha. Com e certeza dos pacientes? Você já teve a experiência. Dos pacientes. É o principal, né? É o mais legal. A gente busca justamente a mudar a vida deles. E com certeza é fascinante por esses aspectos, né? Porque a gente consegue ver respostas que antes eu não via com a medicina que eu aprendi, no caso, assim, na faculdade inteira.
A medicina tradicional nos dá uma receita de bolo e, teoricamente, aquilo resolveria tudo. Só que a gente vê que, na prática, não é bem isso que acontece. E sabe o que é pior na medicina tradicional? É que tu fez a faculdade estudando determinados fármacos. Quando termina a faculdade são outros fármacos. E depois que tu está estudando fármacos, já não tem outros. Aqueles fármacos vão mudando a todo tempo. Porque é isso que está embutido no nosso currículo, na nossa grade de matérias, né? É uma indústria de farmacologia. Tanto é que eles combatem os que fazem outro tipo de tratamento por isso. Porque é uma... E nós somos doutrinados para dizer que o que funciona são os medicamentos. Eles funcionam e são necessários. Mas tem muita coisa que não é medicamento, que funciona mais ainda e também é necessário, que a gente não teve contato. Eu, com a história do agulhamento seco, eu comecei a desprescrever tantos pacientes e dando as aulas sobre isso, o pessoal começou a falar tanto, que eu cheguei um dia a comentar assim, olha gente, alguma coisa acontecer comigo, vai investigar a indústria farmacêutica, deve estar de olho em mim. Que deixa de prescrever muito remédio, né? Olha só que interessante. Eu também aconteceu isso comigo, eu já desaprendi a medicar, a prescrever, digamos. Tanto é que existe uma possibilidade, quando você libera a fáscia, libera toxinas também. Então, em 20% dos casos, quando você faz a neuromodulação, pode aumentar a dor na noite nos dois dias seguintes. Em 20% dos casos. E eu digo para o meu paciente, olha, se você estiver nesse 20%, você vai ter bastante dor essa noite. Se eu não dissesse para ele, ele não volta mais, porque é tanta dor que ele não ele acha que eu piorei. Ele acha que você piorou ele. Então eu tenho que explicar. Então, assim, eu digo para ele, e você vai tomar a medicação que você está acostumado, porque tu sabe mais remédio do que eu já, porque eu não sei mais prescrever. Então você toma aquilo que você já conhece, os para-efeitos, toma esse você está acostumado. Porque o paciente que vem me procurar, ele toma muito remédio, então ele sabe realmente o que... Está acostumado. Então, eu digo, ó, toma o que você está acostumado, eu não prescrevo nada. Graças a Deus. Que tal a gente começar a ver um pouquinho das perguntas aqui? Fica à vontade, eu estou aqui para isso. Vamos lá. Vamos lá. Neuromodulação resolve caso de hérnia de disco. Essa pergunta é muito vaga, Rogério. Hérnia de disco pode ser bilhões de coisas diferentes. O que as pessoas chamam de hérnia de disco nem sempre é o motivo da dor, que estatisticamente a maior parte dos exames de imagem, tipo ressonância, se nós fizermos, vamos encontrar alterações, dentre elas hérnia de disco, mesmo em pessoas assintomáticas. Então, tem que saber se o diagnóstico é realmente o caso. Mas a neuromodulação, ela pode... Aqui o Rogério Agostinho está perguntando se neuromodulação resolve caso de hérnia de disco. Depende. Se a hérnia de disco estiver comprimindo uma raiz nervosa, é uma coisa. Agora, como o Alexandre falou, a grande maioria dos casos que aparecem no exame de hérnia de disco não tem nada a ver com raiz nervosa sendo comprimida. É justamente a musculatura em volta desta região e a face dessa região que está com contratura. Então, sim, a grande maioria dos casos serão resolvidos pela neuromodulação se não tiver compressão nervosa, obviamente. Se tiver, aí tem uma sintomatologia toda que é diferente. Tá? Mas você consegue diagnosticar isso no exame físico, literalmente isso. Aqui uma outra pergunta fantástica, sempre pergunto. Fibromialgia. Aí eu acho interessante comentar que não existe um consenso ainda entre os médicos qual a origem da fibromialgia, se ela seria um estado de sensibilização central ou se seria uma doença à parte. Mas eu vou deixar o Sidney responder. Sidney, qual a sua experiência com neuromodulação e fibromialgia? A minha experiência em neuromodulação e fibromialgia é excelente. Tá? Por quê? Só que eu não vou agora entrar em detalhes do tratamento, porque não é um tratamento simples de fazer. Eu vou só responder a nível de tratamento. Geralmente, tem um fator que causa fibromialgia que os médicos não conseguem identificar. Tá? Quando eu começo a tratar pelo ponto que a pessoa refere maior dor. Tá? Porque provavelmente pode ser ali a origem. Porque como o corpo está todo conectado por faces, então está tudo sendo puxado. Então a tensegridade é que está mudando. Então nós temos que descobrir isso. Saber avaliar o paciente nesse sentido. Tá? Então assim, só que como o paciente está com uma hiperalgesia já, de muita data, eu não entro com agulha nas primeiras sessões, eu entro com eletrodos. Porque o eletrodo vai fazer uma coisa mais suave inicialmente. Então eu começo devagar. A gente tem que começar a tratar a fibromialgia devagar. Depois que dessensibiliza o paciente, aí nós podemos entrar com agulha. Tanto é que nos meus cursos onde eu mostro a neuromodulação do radial, do mediano, do ulnar, foi uma fibromialgia que me permitiu fazer agulhar. Porque antes, no início, só com eletrodos. Mas o resultado é fascinante, é muito interessante. Tá? Porque você consegue modular isso também.
Então eu tenho pacientes que já tinham 10 anos tu tem colegas de todo o país assistindo provavelmente, né? Mas aqui no Sim. Sul, no Hospital de Clínicas, que é uma referência da dor, eu tinha pacientes que estavam há 10 anos no Centro da Dor do Hospital de Clínicas e tomando todos os remédios antidepressivos também, obviamente, já, né, nas alturas do campeonato, já com na cabeça dela que ela teria que o resto da vida conviver com a dor dela, tinha que se acostumar, inclusive, a ter dor. E ela me procurou e em 3 meses eu dei alta para ela. E hoje ela vem de meio ano, só para a gente fazer manutenção. Só para a gente fazer manutenção. Assim, trabalha na produção, na cidade interior. Então esse é o resultado que a gente tem de fibromialgia. A fibromialgia não é uma doença, é um estado que a pessoa está. É uma sensibilização ela está do termostato lá de cima. Isso. Então a gente tem que arrumar isso. A Irene perguntou, ela falou que ela faz acupuntura e não tem resposta. Aí tem uma questão, Irene. Existe uma porcentagem da população que realmente não tem resposta à acupuntura. E é uma questão genética também. Mas com relação à neuromodulação nesses casos. Tem outro detalhe. Uma coisa é fazer acupuntura, outra coisa é fazer neuromodulação. A gente usa a técnica da acupuntura para fazer neuromodulação. Mas a grande maioria do pessoal que faz acupuntura não faz neuromodulação. O que faz neuromodulação são mínimos, são poucos colegas que fazem. Eu ensino os colegas que fazem acupuntura a fazer neuromodulação. Porque o que é ensinado no curso de acupuntura é medicina tradicional chinesa, que não tem nada a ver com neuromodulação. Isso. Então, eu sugiro que esta pessoa, colega, né, procure alguém que faça neuromodulação, que provavelmente o resultado será outro. Aqui uma outra pergunta. Jacob e Maurício perguntando a diferença entre neuromodulação e as correntes TENS. Bastante. As correntes TENS, ela é em alta frequência. Então ela libera a sua neurotransmissora, ela não modula. Vamos ver o que mais. Não tem nenhuma semelhança, não é nem a diferença. Mas é importante a pergunta que ele fez. Muito. Sim. Tem muita pergunta interessante aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. InDriver é a mesma coisa? Nem sei o que é InDriver. Eu também não. Você sabe? Não. Então, tem que reformular essa pergunta. Deixa eu ver o que mais aqui. Síndrome de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos é síndrome de hipermobilidade, né? Estou numa luta, fisiatra, reumata, geneticista, fora personal. Queria saber se neuromodulação pode ajudar no Ehlers-Danlos. Ajuda muito. Nós podemos ajudar, já tive vários pacientes com essa síndrome. Tá? Ajuda, é fascinante. Inclusive, se eu não me engano, uma neurologista que faz acupuntura que me pediu auxílio e o resultado que ela está tendo lá é fantástico, com os pacientes dela também. Ou seja, deixa eu aproveitar e te perguntar. Eu já tinha lido sobre proloterapia para Ehlers-Danlos. Você já leu alguma coisa sobre isso? Você faz isso? Não li. Proloterapia seria o ato de você injetar uma substância irritante na articulação para provocar uma reação inflamatória e então diminuir a hipermobilidade. A hipermobilidade, por exemplo, assim, a condromalácia também, não deixa de ser, né? Responde muito bem. Eu tenho colegas, quando eu vou fazer o segundo curso, que é de manipulações, que elas são hipermóveis. Tá? Parece que a gente vai fazer até o limite, não tem limite, parece que o pescoço vai dar a volta, mas quando a gente faz a neuromodulação, antes a gente consegue manipular. Porque daí o músculo volta para o lugar. Então assim, você vai ter que fazer manutenção no paciente, né? Com certeza absoluta. Porque a origem disso pode ser algo genético, geralmente tem a ver. Mas você fazendo a manutenção, você modifica. Por exemplo, a luxação de ombro. O que é uma luxação? O que é um ombro luxado? Só para dentro desse raciocínio de hipermobilidade. É justamente os músculos estarem, do manguito rotador, estarem facilitados.